mandar um abraço especial a todos aqueles que assistem aos vídeos do YouTube, que são muitos. E eu gostaria de novamente motivar vocês a compartilharem esses vídeos no seu Facebook. É uma forma de você poder evangelizar. Então, muitas pessoas têm acesso a essas informações que são muito úteis. Nós estamos falando hoje sobre a segunda sequência. Jesus disse: vejam que ninguém os engane. Hoje nós temos um problema grave no mundo, que é o engano. O engano prevalece, em muitos casos, sobre a verdade. Status, dinheiro, milagres, número de pessoas, tudo isso é sinônimo de poder. Nós queremos falar sobre os verdadeiros, mas precisamos alertar contra os falsos também. Em Apocalipse 3:8, Jesus disse: tenho conhecido as suas obras, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechá-la, porque você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não tem negado o meu nome. Dois detalhes dos tempos finais são sinais da igreja verdadeira. Ela guarda a palavra de Deus e ela não nega o nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós olhamos para os objetivos que Deus tem, as intenções de Deus para com as pessoas, quem fez o curso bíblico básico, sabe que Deus quer a felicidade verdadeira das pessoas. O Senhor me fará conhecer o caminho da vida, na sua presença, a plenitude de alegria, na sua destra, delícias perpetuamente. Ele quer transferir a vida eterna, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer transmitir vida plena, presença, proteção e provisão de Deus garantidos. Eles se satisfarão da gordura da sua casa e os fará beber da torrente das suas delícias. Bênçãos espirituais, o dom e o poder do Espírito Santo. Tanto a força para fazer o que devemos, quanto também o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, autocontrole, tudo isso que as pessoas procuram em muitos lugares e não acham. E bênçãos materiais. O meu Deus há de suprir todas as suas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. O que ele diz? Ele vai suprir o quê? Todas as suas necessidades, não todas as suas cobiças, como pregam em muitas igrejas hoje em dia. Paulo descreve a favor do que ele lutava, e muitos dos irmãos sabem parte dessa passagem de cor. O mistério que esteve oculto desde as eras e desde as gerações, agora, porém, foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus desejou tornar conhecida a riqueza da glória deste mistério nos gentios, o qual é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, Cristo dentro da pessoa é a nossa esperança da glória eterna na presença de Deus, a quem nós anunciamos, prevenindo a toda pessoa e ensinando a toda pessoa em toda sabedoria, para que apresentemos toda pessoa perfeita em Cristo Jesus. Dois alvos o apóstolo Paulo diz que ele tem quando ele prega a mensagem. Ele quer que Cristo esteja residindo na pessoa. E com Cristo residindo dentro da pessoa, ele deseja a perfeição daquela pessoa, o caráter de Cristo sendo espelhado através dessa pessoa. E é isso que Deus tem em mente com você. Eu espero que é por essa razão que você esteja presente aqui hoje à noite. Você diz: esse é o maior desejo da minha vida, ser igual ao Senhor Jesus Cristo. Em Efésios, nós lemos uma passagem muito conhecida também. Até que todos cheguemos à unidade da fé
é o conhecimento do Filho de Deus, até o homem adulto. Então, todos nós queremos nos tornar pessoas adultas, espiritualmente falando, até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o tamanho? Plenitude de Cristo. O quanto você cresceu? Né? Antigamente, no banheiro verde lá em casa, nós temos uma coluna e as crianças se colocavam contra, você colocava um esquadro, alguma coisa, e anotava. Tabeia e data. Johannes e data. Né? E assim fomos colocando. Então, cada um se comparava. Tabeia, eu sou maior. Né? Então, eu já deveria ter pintado aquele banheiro, mas toda vez que eu olho aquilo lá, eu tenho dó de pintar o banheiro, aquela coluna, porque está tudo ainda escrito ali, né? A memória que a gente não quer perder. Então, agora, se Jesus fosse parar ali assim, para ver o tamanho dele, qual seria o tamanho dele em relação a você? O que esse texto diz? Que Jesus vai parar lá, ver o tamanho dele, e você para do lado e é igual a ele. É esse o nosso objetivo. Então ele diz o quê? Para que não mais sejamos infantis, balançados e levados por todo o vento de doutrina, pelas jogadas dos homens, que com astúcia procuram induzir ao erro. Antes, professando a verdade em amor, cresçamos em tudo nele, que é o cabeça Cristo. Então, percebem? Nós seguimos a verdade e vamos crescendo até alcançar a estatura de Cristo. A partir do qual todo o corpo, interligado e entrelaçado pelo suprimento da energia de cada junta, de acordo com a capacidade de cada parte, produz o crescimento do corpo na edificação própria em amor. Você vai crescendo. Nós somos o corpo de Cristo. E você ajuda o outro a crescer também. Você não está satisfeito somente com seu crescimento. Você diz, eu quero ajudar outras pessoas a crescerem junto comigo. Isto, pois, digo e testifico no Senhor que vocês não mais andem como também andam os outros gentios, na vaidade de sua mente. Então, sim, sim, sim. Cristo, crescer até a maturidade, adulto. Mas também não. Você não mais anda como você antigamente andava lá fora, como o povo lá fora anda. Você cresceu. Os cristãos laodicenos da igreja de Laodiceia procuram objetivos totalmente seculares. E é impressionante que isso caracteriza as pessoas na maioria das igrejas de hoje. Seguem poder, beleza, riqueza, influência, honra, saúde, reconhecimento, reputação, prosperidade e prazer. E uma lista ainda maior de objetivos fúteis, vazios, que seguem e são motivados a seguir, enquanto que deveriam procurar seguir os objetivos iniciais que foram mostrados. Então, nós já falamos sobre os falsos profetas. E diz em Mateus 24:11, Jesus, quando fala do engano, e serão levantados muitos pseudoprofetas e enganarão muitos. Qual é uma característica do pseudoprofeta? Ele engana. Jesus continua dizendo, se alguém então lhes disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditem. Você que está dormindo nesse momento, está na hora de acordar. Tá? Não, às vezes é necessário. Porque se alguém falar, o Cristo está, em que bairro ele iria aparecer? No Santa Emília, né? Lá no sótão da casa do irmão Paulo. Vamos todo mundo ver o Cristo. O que Jesus diz? Não acredite. Mentira. Não é assim que ele vai aparecer.
Porque serão levantados pseudo-cristos e pseudo-profetas e farão grandes sinais e milagres, a ponto de desencaminhar, se possível, até os selectos. O que diz o texto? Eles farão o quê? Grandes sinais e milagres. Um falso profeta. Olhe no YouTube para ver os vídeos dos supostos milagres que são feitos. Eu assisti um paralítico sentado lá e o pastor dando volta, e pondo a mão e tal. Aí levante e ande para lá, assim ele mostrava, né? Aí o cara... Desse jeito. E acham que é cura, né? Quando Jesus curava, ele curava por completo. Aquele cara saía de lá dando cambalhota, piruleta e tudo mais. Ali não precisava empurrar para ele andar. Né? Como viu R.R. Soares fazendo milagre, e a pessoa estava dando toda torta lá, tentando andar, e diz, milagre, está andando, pessoal. Está nada. Não é assim que é um milagre. Pode até ser que algum milagre seja feito. Jesus diz aqui. Eu imagino que Jesus diz que eles alegam fazer milagres. Mas é importante você prestar atenção nisso. A característica de quem é verdadeiro não é o milagre que ele faz. Jesus está falando isso. Eis que lhes o tenho predito. Se, pois, lhes disserem, eis que está no deserto, não saiam. Eis que está nos quartos, não acreditem. Assim, pois, como o relâmpago procede do levante e brilha até no poente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Você não vai poder ter tempo de chamar qualquer pessoa que seja, tão rápida será a vinda dele. Então você agora assiste a menina milagreira. Eu achei alguns exemplos assim só para mostrar, né? Então, tem até o nome dali, né? Ediberte, né? Diz que foi curada de câncer. Para fazer uma corridinha na frente da TV faz. E logo depois ela morre de câncer. Só que isso eles não publicam. Né? O pessoal está sentado lá. Eu vi um outro grupo de artistas sendo contratados para ensaiar uma cura. Então eles contratam um artista que vai lá na frente e finge ser um paralítico e aí finge fazer a cura para ganhar dinheiro. Então a característica, grandes sinais e milagres. Ai de vocês, se todas as pessoas falarem bem de vocês, porque assim os seus pais tratavam os pseudoprofetas. Então, o sinal desses falsos profetas é que o povo fala bem deles. Por quê? Porque eles falam o que o povo quer ouvir e vão de encontro àquilo que o povo quer. Por isso, cuidado dobrado. Não sei se vocês viram, que de repente, né, o Valdomiro, com a sua igreja mundial, que saiu da igreja universal, do Edir Macedo, e crescendo mais rapidamente do que o primeiro, agora eles começaram a consultar os demônios. O que o demônio falava do outro. Já viram esses vídeos? É impressionante, né? Lá vai Edir Macedo entrevistar uma endemoniada que diz que é ele, o demônio, que está atuando lá no Valdomiro. Aí vai o Valdomiro, entrevista o demônio, e o demônio diz que é ele que está atuando lá no outro lado. E eu acho que eu acredito nos dois demônios. Né? Então percebe? Onde já se viu o demônio ser consultado para saber onde se prega a verdade e a mentira? É a palavra de Deus que é a nossa base, não o demônio, né? Os demônios são mentirosos. Então, tomem cuidado. Andando por aí. Veja o que acontece em Atos. O apóstolo Paulo encontra um falso profeta.
Tendo, pois, atravessado a ilha até Pafos, encontraram certo feiticeiro, pseudo-profeta, judeu, por nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente. Tendo ele chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Notem, um homem quer ouvir a palavra de Deus, um homem da política. Resistia-lhes, porém, o feiticeiro Elimas, porque esta é a tradução do seu nome, tentando afastar o procônsul da fé. Saulo, porém, que também é Paulo, preenchido do Espírito Santo, fitando-o, disse: filho do diabo, cheio de toda ardileza e de toda maldade, inimigo de toda justiça, você não deixará de perverter os retos caminhos do Senhor? E agora eis que a mão do Senhor está sobre você, e você ficará cego, não enxergando o sol por algum tempo. Imediatamente, pois, caíram sobre ele névoa e trevas, e andando em redor procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Vendo então o procônsul o acontecido, creu, maravilhado do ensinamento do Senhor. Então aqui um falso profeta, judeu, feiticeiro. Note, falso profeta e feiticeiro. Eu vi que teve um curso de hipnose aqui em Campo Grande. E alguém que esteve lá, aparentemente, disse que os pastores da Universal vão lá fazer o curso de hipnose, né? Hipnotizam as pessoas nos cultos. Então são feiticeiros. E ele estava do lado da pessoa mais poderosa da região. Isso que impressiona, né? O falso profeta está do lado do procônsul. Só que ele resistia, ele percebeu que o dia dele tinha chegado, ele iria perder a posição dele. Ele resiste à verdade. Então, o falso profeta sempre resiste à verdade. Você pega a Bíblia na mão, ele não quer ouvir o que a Bíblia fala. E ele é chamado de filho do diabo. Paulo não, né? Poupa palavras, diz: você é um filho do diabo. E diz que é um inimigo de toda a justiça e perverte os retos caminhos do Senhor, e ele é, não sei se é a palavra certa, amaldiçoado por Paulo. Ele fica cego por alguns dias para pensar no que ele estava fazendo. Não sei se você já fez isso com alguém alguma vez, mas eu creio que deveria ser feito com muitos, né? Os falsos cristos. Nós falamos sobre os falsos profetas, tem os falsos cristos. Cristo significa ungido. Se alguém então lhes disser, eis aqui, ele fala dos pseudo-cristos, nós já lemos esse texto. Então são cristos que aparecem no lugar do Senhor Jesus Cristo. Eles fazem grandes sinais e milagres, dizem que Cristo se encontra em determinado lugar. Benjamin Creme é supostamente o Maitreya, esse Cristo, um desses que se diz. E eles são mencionados juntos, pseudo-cristos e pseudo-profetas. Portanto, são duas pessoas diferentes, dois grupos de pessoas diferentes. Eu li um artigo que todos os anos Israel precisa deportar pessoas, no ano eu creio que foram mais de 70, que dizem que são as duas testemunhas do Apocalipse que virão. Toda hora aparecem alguns dizendo, nós somos as duas testemunhas. E Israel tem trabalho para deportar esse povo. Então alguém escreve aí, eu tenho uma tia que frequentava os terreiros da igreja quadrangular. Pessoas rolando no chão, histeria geral e sendo desencapetado por pastores satanizados. Eu vi. Depois passou para o fumo do Edir Macedo, dos 1001 Milagres. Após foi para o super milagreiro R.R. Soares. Esse cura mesmo. E assim vai indo. Foi para o Deus Valdomiro Santiago. E tal, o pessoal tendo que pagar dinheiro e dar o testemunho dele. Só que ele não está num lugar melhor do que esses outros. Então, hoje em dia, um falso profeta acusa outro, mas nós estamos observando o que está acontecendo. Muita confusão.
Aqui no Cerradinho tinha uma senhora que entregou todas as suas joias à igreja. E os familiares, ela supostamente evangélica, os familiares católicos agora tinham que alimentar essa pessoa. Vocês acham que esse povo vai querer vir para a igreja? Então, esses falsos profetas fecham pessoas para a verdade de Deus. Notem o que Pedro escreve em 2 Pedro 2. Na próxima mensagem, eu vou entrar numa comparação detalhada de 2 Pedro, capítulo 2, e Judas, que tem muitos paralelos. Houve, porém, também pseudoprofetas entre o povo, assim como também entre vocês haverá pseudomestres. Notem, Pedro está claramente dizendo: essas pessoas aparecerão no meio de vocês, que secretamente introduzirão heresias destrutivas, negando o soberano que os comprou, trazendo sobre si mesmos rápida destruição. Então aqui eles entram na teologia. Eles colocam em dúvida a palavra de Deus, eles negam a existência de Jesus, o soberano, negam o que a palavra de Deus ensina. E muitos seguirão as suas perdições. Devido a eles, o caminho da verdade será blasfemado. E, devido à avareza, farão comércio de vocês, com palavras forjadas. Para esses, o juízo dos tempos antigos não tarda e sua destruição não cochila. Em 1 João 4, João escreve, notem Pedro, João, os grandes apóstolos. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes examinem os espíritos se são de Deus. Porque muitos pseudoprofetas saíram pelo mundo afora. Nisto conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo como tendo vindo em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo como tendo vindo em carne não é de Deus. Mas este é o do anticristo, do qual tenho ouvido que vem e já agora está no mundo. Vocês são de Deus, filhinhos, e os têm vencido, porque mais poderoso é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam daquilo que é do mundo e o mundo os ouve. Notem essa frase importante. Eles são do mundo, por isso falam daquilo que é do mundo e o mundo os ouve. E eles convidam o mundo para as reuniões deles. Eles dizem: você pode ser dessa religião dali, da macumba e tal, venha para cá que a sua fé vai fazer a diferença. Não há arrependimento, não há mudança de vida, eles pregam sucesso para qualquer pessoa. Nós somos de Deus, aquele que conhece Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve, por isso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do embuste. O que João diz? Não deem crédito, examinem o espírito, os enganadores ouvem as pessoas do mundo e quem conhece Deus nos ouve. O que disse Pedro? Pedro disse: muitos seguiriam a doutrina deles. Então, percebem que número não é sinal de ser verdadeiro. Isso é fundamental. Depois temos os falsos mestres, os pseudodidáscalos. Um professor espúrio que é propagador de doutrina cristã errônea, um falso mestre. Pedro menciona nessa passagem, assim como houve pseudoprofetas, assim haverá pseudomestres, pessoas que ensinam o que é errado. Nós vamos entrar nesses assuntos na comparação com Judas, mas eles têm uma teologia falsa, a condenação deles é certa, haverá rápida destruição, terão muitos seguidores, o caminho da verdade será blasfemado, serão avarentos. Notem, avarentos e farão negócio de vocês. O que nós observamos hoje nas igrejas. Tem pastores que estão ganhando dinheiro com os fiéis. São rebeldes.
seguem a carne na cobiça da impureza, chamam a luxúria de prazer, adultério, coração exercitado na avareza, se assemelham com os animais. E assim eles falam futilidades extravagantes, aliciam com as cobiças da carne, pela licenciosidade os salvos. Prometem liberdade e eles mesmos são escravos. Lá no Apocalipse, então, nós temos o cúmulo dos pseudoprofetas, dos falsos profetas. Nós temos o grande falso profeta. Eu creio que esse grande falso profeta vai ser o líder de todas as religiões que estão sendo forçadas a se unirem pelas Nações Unidas. Porque tem igrejas que dizem que esse falso profeta vai ser o Papa. Eu creio que não. Eu creio que ele vai ser o líder de todas as religiões, que pode até ser o Papa, mas pode ser um hindu, pode ser um budista, alguém outro. Mas todas as religiões estão sendo levadas a se unir. E veja o que diz dele. E vi sair da boca do dragão e da boca da besta fera e da boca do pseudo-profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operando sinais, notem novamente, operando sinais, dirigindo-se aos reis da terra e do mundo todo, para reuni-los à batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e preserva as suas vestes, para que não ande nu e vejam as suas vergonhas. Note alguns detalhes. O pseudo-profeta é endemoniado. Ele ajuda a reunir os reis para a batalha contra Deus. Ele incita as pessoas a andarem despidas. A Bíblia profetizou essas ondas de nudismo que nós estamos observando hoje. Na Europa agora, Madrid, por exemplo, batalharam e têm o direito de andar despido na cidade a hora que quiserem, as pessoas que quiserem. Então está chegando nesse ponto. Nós vamos ver isso dentro em breve acontecendo no mundo todo. Então é cada vez mais difícil a vida do cristão. E assim como agora tem pastores gays, com certeza vai ter cristãos nudistas promovendo o nudismo, né, para os cristãos. Então, o falso profeta, e foi capturada a besta fera, e com ela o pseudo-profeta, que operara os sinais diante dela, com os quais seduzia, notem, com sinais seduzia, os que receberam a marca da besta fera e os que adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Então, o fim desses falsos profetas vai ser o lago de fogo. Não pensem que eles vão sair ilesos. Não invejem Edir Macedo. Tem 2 bilhões, não sei se é de dólares, a riqueza dele. Daqui a alguns meses ele vai estar lá no lago de fogo queimando um falso profeta. Ai dele, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Eu ouvi ele pregando, eles distorcem as passagens da palavra de Deus. Lá que diz, o fraco come legumes. Né? Ele falou, você está vendo? Fraco na fé, né? Do jeito que ele fala. Fraco na fé, come legumes. Eu sou forte na fé, eu quero um bife. Né? E qualquer pessoa que lê o texto sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ali está dizendo que algumas pessoas achavam que a carne sacrificada aos ídolos não podia ser comida por cristãos salvos. E eles eram fracos, aquilo atingia a consciência deles, e por isso comiam legumes. Não porque não tinham dinheiro para comprar carne, ou nada disso. Então eles torcem a palavra de Deus de uma forma tal, que confundem a mente de quem não conhece a Bíblia. E aqui então, o fim deles é o lago de fogo. E o texto em Apocalipse 20, 10 a 15, dá um resumo final de tudo isso que está acontecendo, ou vai acontecer.
10 a 15, Apocalipse 20, 10 a 15 diz assim: E o diabo que o seduzia foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta fera e o pseudo-profeta, e serão atormentados dia e noite pelas eras das eras. Qual a duração do inferno? Para sempre. Pessoa que não é salva deve se preocupar. Aqui, os dois já estão lá, falso profeta e o anticristo. E agora, Lúcifer em pessoa, Satanás, diabo, vai para esse lugar também. E agora, não sei se alguém de vocês vai entrar na leitura. Preste bem atenção. Não vai dizer lá diante do grande trono branco que o pastor Fridolin nunca alertou. Acorde e preste atenção. E vi um grande trono branco e aquele que nele está sentado. De sua face fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, parados diante de Deus. E livros foram abertos. E um outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, de acordo com o que estava escrito nos livros, segundo os seus atos. E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo os seus atos. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu espero que ninguém dos aqui presentes vai ser vizinho do falso profeta, do anticristo, ou de Satanás em pessoa lá no lago de fogo. Ele não é o dono do lago de fogo. Quem é o dono do lago de fogo é o Deus Todo-Poderoso. Vai para o lago de fogo, ele é vítima, ele vai ser julgado lá no lago de fogo. E aqui diz que as pessoas aparecerão. Ontem, no nosso discipulado, nós falamos sobre João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como? Tem gente acordada aqui. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 3 coisas. Ele não entrará em juízo. Nesse grande trono branco, essa pessoa não estará presente. Porque foi julgada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas você que nunca, com sinceridade, se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua alma, vai aparecer diante desse grande trono branco de Deus, sozinho. Você lá não vai poder chamar pela sua mãe, não vai ajudar nada. Mãe! Não vai chegar nenhuma mãe, né? Mas já pastor Fridolin! Não vai chegar pastor Fridolin. Eu já estou lá no paraíso numa hora dessa. E o que vai? Segundo os seus atos. O livro vai ser aberto, vai aparecer o seu nome. Não sei. Antigamente se dizia que eles vão ler tudo o que você fez. Hoje com vídeo, eles dizem que eles vão mostrar um vídeo da sua vida. O que foi a primeira coisa que você aprontou na vida? Não é o que você fez na fralda, não, né? Mas vai aparecer lá. Levou o brinquedinho do seu amigo, né? E assim vai aparecer, um ato atrás do outro, atrás do outro. Aquilo que ninguém aqui na terra sabe, a não ser você sozinho, vai aparecer lá. Você vai dizer, interrompem o filme, por favor. Eu mereço o lago de fogo. Você mesmo vai dizer, eu mereço o lago de fogo. Então, se você não tem a certeza da vida eterna, não finja tê-la. Porque não adianta fingir.
Ou você tem ou você não tem. E lá diante do trono branco vai se tornar bem evidente se você foi sincero na sua decisão ou não. Então, por isso, o falso profeta está lá. Eu espero que você não queira estar do lado do falso profeta, ouvindo ele uivar como os bichos do mato, de tanta dor que ele vai estar sentindo. Portanto, é importante. O fim do pseudo-profeta é ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com todos que o seguiram. O que diz a Bíblia sobre os outros? De certo, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Então percebe, em primeiro lugar, o que é importante é a atitude da pessoa. Qual é a sua atitude? Por que razão você está na igreja? Por que razão você faz um curso? Mas o juízo voltará a ser feito com justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Então, aos retos nasce luz nas trevas. Pessoa sincera vai encontrar o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Porque o perverso é abominação para o Senhor. Mas os retos, com os retos está o seu segredo. A estrada dos retos desvia-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua vida. Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Então, retidão, atitude certa é sinceridade. Depois, ele diz o antídoto. Diz assim: para que não mais sejamos infantis, balançados e levados por todo o vento de doutrina, pelas jogadas dos homens que com astúcia procuram induzir ao erro. Antes, professando a verdade em amor, cresçamos em tudo nele, que é o cabeça, Cristo. Mas lá na frente diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então é necessidade de conhecimento. Por isso nós damos estudos. Não é assim que você vai chegar à verdade. Eu estive com um primo meu lá em Vitimarsum. Ele ganhou o prêmio de melhor leite do Brasil. Qualität, a marca dele. Ele ganhou o prêmio de melhor vaca leiteira do Brasil. Ele era um dos diretores da Mercedes, trabalhou em muitos lugares do mundo. E ele começou a criticar, ele não frequenta a igreja, as metodologias empregadas para levar pessoas para seguirem a igreja. E, de repente, ele chegou à conclusão de que o que nós estamos praticando é o que deveria ser feito. O povo precisa ser ensinado para saber que rumo está tomando na sua vida, para não ser levado, como muitos casos, né? O seu Ailton comentou, ele esteve num velório essa semana passada, e que lá, de repente, dizem: levante a sua mão, todos vocês que querem seguir Jesus, que querem aceitar Jesus. Então, não é assim. Para uma pessoa tomar decisão, precisa ter conhecimento. Em Filipenses, Paulo diz assim: e isto suplico, que o seu amor aumente ainda mais e mais, em conhecimento e em todo discernimento, para vocês poderem discernir o que é melhor, para que sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, carregados de frutos da justiça, por intermédio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então, o antídoto para os falsos profetas é conhecimento. Então, um tempo atrás, eu fui criticado porque eu queria colocar os nomes de todos os membros da igreja na parede e colocar em que estágio do nosso discipulado, o seminário, as pessoas se encontravam. E me foi atribuído maldade. Ele quer humilhar as pessoas. Onde já se viu? Eu quero motivar as pessoas. É isso que eu queria fazer, né? Eu queria o bem de cada um de vocês.
Porque se você não cresce em conhecimento, e eu sou responsabilizado por isso diante de Deus, porque eu vou ser julgado pela sua ignorância. Incrível, né? Eu vou ser julgado pela sua ignorância. Então eu tenho que adotar metodologias para você querer estudar, certo ou errado? Todos nós deveríamos ter uma sede de conhecimento e dizer: eu quero progredir na minha fé, eu quero ir avante. E é isso que Paulo diz aqui. O amor cresce junto com o conhecimento. E o conhecimento é uma questão de você querer, porque a nossa igreja disponibiliza conhecimento para todo mundo. Se você não cresce em conhecimento, o único responsável é você mesmo. E se você for enganado e seduzido e levado pela conversa dos enganadores, você vai ser responsabilizado por isso. Então, nós queremos ser uma igreja de campeões, de vitoriosos, de pessoas que lutam, brigam e vencem. E pessoas que não desistem do caminho, que vão em frente e glorifiquem ao Senhor Jesus Cristo através de uma vida consagrada a Ele. Amém? É isso que nós todos juntos queremos. E eu espero que nós sejamos motivados para isso. Eu fiquei contente ao ouvir que até adultos querem vir para o acampamento dos adolescentes, né? Alguém até falou que acho que vai ser um acampamento de família que vai surgir aqui. Não tem problema, né? Venha com a família toda, monte suas barracas, tem muito lugar aqui. E vamos aprender. Às vezes a história das crianças é mais interessante do que a pregação do pastor Fridolin, né? Eu sei. Então, nós vamos progredir na nossa caminhada. Nessa semana, vamos ter oportunidade nos grupos familiares, no estudo do curso bíblico básico, no estudo do batismo, no discipulado, no seminário. Só que na semana que vem, no sábado, nós não teremos essas atividades. Mas nós queremos progredir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé para a oração final. Amado Pai Celeste, nós te rendemos graças que nós temos a verdade em mãos, a tua palavra. Nós conhecemos a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e queremos segui-los de coração. Não negar a tua palavra, não negar o Senhor Jesus Cristo, manter fidelidade até o fim. E é isso que eu oro por cada pessoa aqui presente. E se alguém aqui no nosso meio, hoje à noite, no fundo do seu coração, sabe que está no caminho da perdição e que vai aparecer diante do grande trono branco de Deus, sozinho, para prestar contas, e vai ser lançado no lago de fogo junto com o falso profeta, o anticristo e Satanás. Senhor, nós pedimos que o Senhor conceda arrependimento e fé, para que hoje à noite possa dobrar os seus joelhos diante do Senhor, se arrepender e crer e ser salvo pela tua graça. Oramos por esta semana, que o Senhor nos proteja, abençoe e faça de nós uma bênção, que possamos enxergar outras pessoas, possamos ajudá-las e possamos levar a tua palavra em frente. Oramos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem aos nossos lares. Amém.